Boa noite a todos, muita paz, muita luz. Mais uma vez aqui nesta casa para uma tarefa nada fácil. Mostrar para todos nós, inclusive para quem está falando, relembrar a missão espiritual do Brasil na conjuntura atual do mundo. Não é muito fácil falar sobre isso, porque nós temos que pesquisar e estudar o assunto com muitos detalhes, com muitos livros, com muitas obras, mas chegamos a um denominador comum que a doutrina nos permite e nós vamos tentar, no mais que possível, fazer o repasse dessas informações. Vamos voltar lá no livro de Gênesis, que está na Bíblia, para resgatar o começo dessa história. Encontramos em Gênesis capítulo 3 e seus versículos o seguinte: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis desse fruto, nem nele tocareis, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, vossos olhos abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, lá atrás já estava plantada a semente do que nós conhecemos hoje. Não entendi nada, certo? Vamos entender. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ou seja, depois de comido o fruto da árvore, como muitos já devem ter ouvido falar, parece que os dois seres primordiais, Adão e Eva, passaram a ter um conhecimento do bem e do mal. É uma figura de linguagem? É metafórico? Sim. Mas tem os seus ensinamentos. E nós veremos por quê. Nós estamos aqui com mais de 2000 anos de cristianismo. Primeiro veio Moisés, depois Jesus. Jesus parece que veio desdizer Moisés, mas na realidade ele disse que não. Eu vim dar cumprimento à lei dos profetas. Eu não vim desfazer nada do que foi feito. Mas ele reduziu o decálogo aos 10 mandamentos em apenas 2 artigos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que para fazer isso, nós teríamos que ralar muito para chegar a cumprir esses 2 mandamentos que absorvem todos os demais. Nisso, mais de 2000 anos de cristianismo, nós captamos certos valores morais, tipo deísmo. Passamos a cultuar, através dos hebreus, um Deus. Verdade sobre tudo, acima de tudo, acima de todos e acima de todas as conjunturas. Família. Aprendemos lá no passado, no Evangelho, a valorizar a nossa família, como também aprendemos sobre a justiça, os nossos direitos e nossos deveres. Além do mais, pátria. Esses foram os valores que acumulamos em mais de 2000 anos de cristianismo. Só que os seres humanos, nós seres humanos, com nossa inteligência, resolvemos começar a deturpar as coisas e surgem o quê? Os sofismas. O que são os sofismas? São as aparentes verdades que são dadas para nós. Por exemplo, uma aparente verdade que ainda hoje se cultua: a Terra é plana. Não é suficiente o que nós vemos de experimentos, não é suficiente o que nós vemos de imagens, não é suficiente satélites rodando e girando em torno da Terra para demonstrar que isso é um sofisma, dizer que a Terra é plana. Mas muitos pensam, acreditam e batem fé que assim o é. Então, o que é que a razão, a lógica, o raciocínio, os estudos e a ciência do bem e do mal nos conduzem? Colocar nossas crenças em alinhamento com nossas ações. Tipo, se eu pegar este microfone, jogar ele no chão, sei que ele vai cair. Não há sofisma, não há enganação quanto a isso. Por quê? Porque uma ciência demonstrou que existe uma lei, chamada lei da gravidade, que atrai tudo para o centro da Terra, e quanto a isso não há o que questionar. Ok até aqui? Mas nós, na nossa inteligência,
com os nossos sofismas, nós queremos às vezes justificar o injustificável. É aí onde surgem os grandes enganos da humanidade. Aqui vocês estão vendo um cérebro humano, córtex cerebral na parte anterior da cabeça e o córtex pré-frontal, que é justamente bem aqui. Os psicólogos estudam essas questões há muito tempo. A ciência hoje em dia estuda há muito tempo o nosso cérebro e percebeu que algumas questões psicológicas, alguns sentimentos, alguns pensamentos, eles são localizados em certas regiões cerebrais. E nessa questão nós temos o que nós chamamos de psiquismo tribal, aquela questão que nós fazemos de tudo para nos assegurar e nos resguardar de tudo e de todos. Então nós, por essas razões, somos capazes de oprimir, matar e até mesmo destruir. Isso faz parte de uma lei, é chamada lei da conservação. Todos nós buscamos as mesmas coisas, nos proteger do mundo, mas nós esquecemos de nos proteger de nós mesmos. Então, como nós determinamos a pegar algumas coisas, alguns assuntos, algumas ideias, nós passamos a nos fincar nessas ideias como sendo verdades supremas. E é aí onde existe a famosa dissonância cognitiva, que são aqueles pontos cegos psicológicos que intencionalmente deixamos de ver certas coisas, ou não. Nós não conseguimos muitas vezes enxergar evidências que nos apontam que nós estamos errados. No trânsito, por exemplo, é muito comum isso acontecer. Eu estou certo, eu estou dirigindo corretamente, estou fazendo o que o Código de Trânsito manda, mas muitas vezes você está cometendo uma transgressão. Mas você acha no seu psiquismo tribal que você está certo na direção do seu carro, fazendo o que você está fazendo. Então, com isso, surgem algumas questões com esse psiquismo tribal. Nós criamos excesso de confiança, nos tornamos autoritários, queremos obrigar os seres que estão à nossa volta a absorver o que nós queremos fazer, o que nós pensamos e o que nós dizemos, nos tornando então em que intolerantes, cada vez mais intolerantes, egocêntricos e obstinados, cegos quanto aos nossos próprios defeitos, crédulos em relação às pessoas de má vida que pensam igual a nós ou parecido conosco. Como assim, Sérgio? Pessoas de má vida, pessoas que cometem erros, pessoas que enganam, pessoas que cometem crimes, abusos, mas nós simpatizamos com eles. E por isso nós criamos pontos sérios em nós. Quem não se lembra do evento, já assistiu algum filme, em que Jesus foi colocado diante de uma turba enfurecida, juntamente com outro ser da época, Barrabás, traduzindo Barrabás, Bar, filho, Abba, pai, filho de Deus. Mas nós sabemos que Barrabás, segundo conta a história, era um cara envolvido com crimes, reacionário, queria derrotar quem? Os romanos de então. Então, o povo escolheu quem? Não, nós queremos Barrabás, não queremos Jesus, que é um cara da paz. Vejam só como nós nos cegamos a certo ponto de fazer certas escolhas distorcidas. Ficamos cegos então com pessoas de má vida, vulneráveis às propagandas enganosas. E nós, por isso mesmo, vamos diminuindo a nossa capacidade de empatia, que a empatia é você sentir o que o outro está sentindo. E também vamos nos desculpando cada vez mais por nossas escolhas. Então ficamos o quê? Tendentes à paixão, temos necessidade de ser donos da verdade, somos intolerantes com a opinião dos outros, fazemos julgamentos precipitados, sem ver os fundamentos, sem ver as razões, sem pesquisar as notícias que nos chegam, e nós praticamente nos tornamos condenadores verbais ou mentais
E passamos então a maledicência, falar mal daquilo que nós não simpatizamos, daqueles que nós não temos a menor afeição. Surge então o quê? Explosões de violência, imposição da nossa forma de pensar e pressa em ver a mudança das coisas. Destruir, aí é onde entra o psiquismo tribal, destruir a quem discorda de nós. A nossa verdade tem que ser aquela verdadeira. E se alguém se opõe a nós atropelamos de certa maneira a deixá-lo no rastilho. Sendo assim, amigos, nós estamos, ou sempre estivemos, sobre um grande império, o império das ideias. Nós vivemos surfando nas ideias. Por exemplo, quem daqui nunca pensou na questão da ideia de ir à Lua? Alguém já pensou algum dia? Mas o ser humano já foi até a Lua. Mas dizem hoje que é mentira. Não, isso é mentira. Foi forjado para vencer a Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? A briga entre Estados Unidos e Rússia. Todos queriam a hegemonia e o poder da ciência. Chegar à Lua primeiro. Vejam só como nós somos coletivamente induzidos a erros e ideias. Aí lá no século XIX surge uma ideia que vem praticamente hoje dominando todo o mundo moderno, ou quase todo o mundo moderno. Karl Marx e Friedrich Engels surgiram com o materialismo dialético e o Manifesto Comunista em 1848. Quem que pregava essa ideia, ou esse corpo de ideias, seguido de Lenin e Trotsky? Essa ideologia surge como um grande patamar materialista, dizendo que nós podemos construir uma sociedade baseada na igualdade, sem classes, sem pátria, baseadas na propriedade comum e nos meios de produção. Mas, Sérgio, você está entrando no campo da política. Não, estou entrando no campo social. Estou entrando no campo filosófico. Não estou aqui para falar de partidos e nem de políticos, mas mostrar como nós podemos ser levados aos equívocos, aos borbotões. Então, o comunismo foi implantado na Rússia em 1917. Quem lê o livro de história sabe muito bem que foi uma revolução de grandes morticínios. Quem nunca leu ou ouviu falar sobre o Holodomor, precisa ler. O que aconteceu lá? Inverteram a pirâmide social, que era o quê? As classes mais baixas, mais pobres, a classe média e a classe superior. Tinha que haver uma inversão para que todos ficassem iguais, ou fossem tidos como iguais. Aboliu-se então a propriedade privada e os seres passaram a pertencer ao Estado. Nós não tínhamos, ou eles não tinham, controle de suas vidas, controle do seu pensamento, controle do seu sentimento. Haveria um comando central ideológico que ditaria tudo o que precisaria ser feito pela camada igualitária. Olha só o que nosso amigo Lenin disse lá atrás. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. E muitas pessoas aceitaram isso como verdade. Muitos morreram, muitos foram degradados, muitos foram torturados em nome dessas ideias. Mais adiante, Antônio Gramsci, italiano, falou o seguinte: Marx significa a entrada da inteligência na história da humanidade, significa o reino da consciência. Ou seja, qual seria o reino que Gramsci falava? O reino da materialidade. Somente a matéria, nada mais que a matéria. Enquanto vivêssemos, teríamos que viver sob um estado totalitário que aparentemente nos tornava iguais. Crenças e valores judaico-cristãos não podem ser derrubados até que as raízes sejam cortadas. Vamos destruir o Ocidente, destruindo também sua cultura. Vamos pegar a sua cultura e sua arte e usar contra as sociedades.
Olhem só as ideias como são fortes. Mais para frente. Então nós chegamos ao mundo moderno. Hoje o que se vê comumente? Igrejas sendo saqueadas, destruídas, queimadas, pessoas sofrendo agressões verbais e físicas nas ruas porque dizem acreditar em Deus. Então, havendo essa inversão de valores proposta no século XIX, chegamos ao estado de hoje em que há a tendência ao ateísmo. Mentira, hipocrisia, corrupção, destruição da família, destruição das ideias de pátria, destruição da cultura e dos valores. Será que alguém aqui não sabe disso? Será que alguém aqui não assiste TV? E se assiste, que tipo de ideia você vê na TV? Cultuando valores? Cultuando esse tipo de valor? Ou o contrário? Tudo isso, meus irmãos, porque nós, seres humanos, ainda somos moldados por esses 4 pilares: orgulho, vaidade, egoísmo e, sobretudo, ignorância. Nas mesas mediúnicas, não raro, aqui na casa espírita, surgem espíritos que já têm o quê? Mais de 2000 anos na erraticidade, desencarnados. Não sabem nem que desencarnaram. E aqueles que sabem utilizam-se do artifício psicológico para dizer que não sabe que está desencarnado. E começa a viver ou passar a viver como se nada tivesse acontecido. Assim nós criamos nossos estados psicológicos com base nessas pilastras apresentadas. Mas o que é que a doutrina cristã ou cristianismo tem deixado para o mundo em mais de 2000 anos? Primeiramente, verdade, justiça, caridade e amor. Completamente ao contrário daquilo que as teorias materialistas apresentam. No século XIX, ali também depois do Manifesto Comunista de 1848, surge o quê? Em 1857, a doutrina espírita ou espiritismo, é equivocadamente chamada de kardecismo. Kardec não é o dono da doutrina espírita, mas muitos pensam assim. Kardec nos diz o seguinte: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso, a cada dia, arrancar algumas hastes e que têm como contraveneno caridade e humildade. Uma das pilastras do cristianismo, uma das pilastras da doutrina espírita, caridade. Vamos adiante. Como falei, as pilastras são essas: verdade, justiça, caridade e amor. Porém, para chegarmos ao amor, nós não podemos passar diretamente, sem ter noção ou sem aprender na prática sobre essas outras fases que antecedem o amor: verdade, justiça, caridade. Quem nunca ouviu nas palestras da casa espírita, fora da caridade não há salvação? E essa salvação se expressa no quê? No sentimento que nós temos de evoluir. Não se pode chegar à evolução sem aprender realmente o que é caridade, sem aprender o que realmente é justiça, sem aprender o que realmente é verdade. E outra coisa, sem entronizar, ou seja, colocar isso dentro do coração. Por isso que Jesus disse: o homem fala do que o coração está cheio. É preciso ter cuidado para não sermos como sepulcros caiados de branco por fora e apodrecidos por dentro, por conta disso aqui. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, que eu recomendo que os senhores possam reler, pergunta Kardec: dentre os vícios, qual pode ser considerado o pior da humanidade? Resposta dos Espíritos: estudai todos os vícios
e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Ele neutraliza todas as qualidades ou valores. Ou seja, se nossos valores já são poucos, se nós somos egoístas, nós queremos sempre para nós, o resto se apaga. É como se nós deixássemos que uma sombra ocultasse, esmagasse as nossas poucas qualidades adquiridas. Então o Espiritismo vem nos trazer algumas propostas, mas sempre em todas elas de aspectos morais. Indicar regras de conduta, como agir em todas as situações para com todas as pessoas, nortear as relações sociais na mais rigorosa misericórdia e justiça. Olha a justiça de novo entrando aqui. Precisamos aprender a ser justos, mas não somos. Abrir caminho para a felicidade, ressaltar a importância da vivência no bem. Então nós voltamos para a lei de justiça. Afinal de contas, o que é ser justo? Cada um será dado segundo suas obras. Eu lembro que minhas filhas cantavam a musiquinha do colégio. Não se pode arrotar hálito de batata se você comeu repolho. Não tem como. Parece uma brincadeira, mas realmente é. Mas na prática é bem assim. Como é que eu posso querer que o mundo seja bom se eu não sou? Como é que eu posso querer que as pessoas me amem se eu não amo? Como é que eu posso querer que as pessoas me respeitem se eu não respeito? É nesse estilo. Então eis aí toda a justiça. Ou seja, minha avó dizia: meu filho, aqui se faz, aqui se paga. E é verdade. Pelos laços da reencarnação, tudo aquilo que nós fizemos no passado, nós haveremos de colher no presente ou no futuro. É justo, é lógico, é racional, não tem nada de injusto. Não tem ninguém na face da terra que seja injustiçado. Coloquemos isso na nossa cabeça. Todos que estamos aqui temos que passar pela dor, pelo sofrimento, pelo aprendizado, para conhecer a verdade e a justiça, praticar a caridade e, consequentemente, chegar a sermos amor. Lei do progresso. Existem aqueles que se dedicam ou dedicam suas existências para abafar a lei do progresso, a ordem natural das coisas. Todos nós fomos criados no começo, passamos por várias fases evolutivas e precisamos chegar a um ponto de perfeição relativa. Quando é que isso vai acontecer, Sérgio? Ninguém pode prever. Não há vidente na face da terra que preveja isso. Por quê? Porque vai depender de várias e várias passagens, várias e várias existências, até que nós tenhamos condições de aprender todas essas pilastras, todas as ciências, todos os valores morais. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos: mas o que fazer, o que pensar das pessoas que se opõem ao progresso das coisas? Resposta dos espíritos: todos que se opuserem à lei do progresso serão arrastados pela onda a qual pretendem impedir. Então a pessoa pode querer se enganar. Hoje, eu faço questão de enterrar o Brasil. O Brasil não vai para frente, porque eu não quero. Sinto muito, mas existe uma vontade superior que se sobrepõe à vontade de quem assim pensa. Vai acontecer, vai haver o progresso. Um outro ponto que foi debatido aqui no princípio da questão da propriedade privada. O que pensar daqueles que imaginam: poxa, eu não trabalhei, mas eu tenho direito a uma parte de uma propriedade ou de toda uma propriedade que está inativa, que está sem ninguém morando, é um direito meu. Aí vem Kardec e pergunta lá aos espíritos: a igualdade das riquezas é possível? Já existiu alguma vez? O que é que vocês acham? Lembra da Revolução Francesa? Égalité, fraternité e
Liberté. Igualdade, fraternidade, liberdade. Essa igualdade sempre existiu? Já existiu alguma vez? Olha a resposta dos Espíritos. Não! Ela não é possível. A diversidade das faculdades e do caráter entre os homens se opõe a essa igualdade. Ou seja, toda ideologia que pregar para você ou para nós, não, nosso governo será de igualdade, todos serão iguais. Engano, sofisma, mentira, não há condições. Kardec é muito persistente e vai adiante. Entretanto, há homens que acreditam que aí está o remédio para os males da sociedade. Que dizeis disso? Resposta dos Espíritos. São posições sistemáticas ou ambições ciumentas. Eles não compreendem que a igualdade com que tanto sonham logo seria rompido pela força das coisas. Eu não sou empreendedor. Nunca fui. Mas vamos supor que o Filomeno seja. Vamos repartir aqui o dinheiro, R$100, 50 para ele, 50 para mim. Não é, Filomeno? Coisa boa, né? Logo, o Filomeno, que é empreendedor, multiplicaria esses R$50 dele e teria 100, 150, 200, 300. E eu que não tenho essa capacidade, talvez eu pegasse os 50 que eu tenho, gastasse todo e ficasse sem nada. É isso que os Espíritos querem dizer, ou quiseram dizer, ou continuam dizendo. E as pessoas continuam se iludindo com a famosa igualdade. Ainda sobre a igualdade das riquezas, Pascal, em Genebra, 1860, o Espírito Pascal diz o seguinte: o homem não possui seu, aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra, mas, desde que é forçado a deixar esses bens, é claro que só tem um usufruto, ou seja, eu posso usar, posso até abusar, mas eu não vou levar para onde eu vou. E não a posse real. O que é então que ele possui? O que é que o homem possui, afinal de contas? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma. Olha, o que nós podemos levar daqui? A inteligência, os conhecimentos e, sobretudo, as qualidades morais, que essas é que vão fazer a diferença para onde todos nós iremos, o mundo espiritual. Não tem outra regra, não tem enganação. Mas Sérgio, você está falando assim como se fosse uma verdade absoluta? Não estou falando dogmaticamente, porque eu não sou o dono da verdade e essas palavras não são minhas. Mas aqueles que já estiveram aqui, as almas dos homens que aqui estiveram, nos mostraram que é assim que funciona, para que ninguém que está aqui se engane. Eis o que o homem traz e leva consigo, que ninguém tem o poder de tirá-lo. Você pode massacrar uma pessoa que tenha valores morais, pode torturar, arrancar os dedos, os pés, mas os valores que ele adquiriu estão lá com ele e vão continuar para sempre. Vamos para frente. Livro Céu e Inferno, capítulo 3, o céu. Item 7. O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho, e tem gente que não gosta de trabalhar. Tem gente que quer viver às custas dos outros, recebendo os benefícios do governo, sem dar um prego numa barra de sabão, como dizia minha mãe. Mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua própria vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Eu vi uma cena esse final de semana que me deixou estarrecido. Indo ali para as imediações do Zé Walter, prefeito Zé Walter, do canteiro que divide a avenida, a perimetral, eu vi uma casinha construída de material, de madeira, papelão, e muito lixo acumulado na frente da casa. Muito. Para minha surpresa, o sinal parado, passa uma mulher com uma criança de colo. E eu pensei que ela fosse atravessar a avenida. Senhores, ela entrou na casa. Ela entrou na casa. Com a criança, num sol escaldante, às 3h30 da tarde. As desigualdades existem,
Mas elas podem ser minimizadas? Podem. Quem é que nos fala? Vontade. É isso que os Espíritos falam. Cada um pode trabalhar, mas cada um também recebe aquilo segundo o trabalho. Não sabemos nós que tipo de, digamos assim, necessidade ou que tipo de situação em que essa criatura, com essa criança, se pôs em vidas pretéritas para estar ali naquela situação, naquele momento, a depender da comiseração pública. É aqui onde entra a questão do mérito. Allan Kardec fala o seguinte: ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que o homem chegasse pela sua própria experiência, não há como chegar sem a experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Eu falei aqui no Espírito que tem mais de 2000 anos que está desencarnado. Onde é que está o esforço? Onde é que está o discernimento que os Espíritos chamam como amadurecimento do senso moral? Por que ele está naquela situação? Será que é porque Deus é injusto? Ou porque ele mesmo quer retardar essa situação? Não sabemos nós. Não temos como avaliar. Então, como nós estamos numa mesa mediúnica, ou então ali no atendimento fraterno, ou então na rua, não nos cabe julgamento, mas sim ajudar. A pobreza é para uns prova de paciência e resignação. A riqueza para outros a prova da caridade e da abnegação. E tem gente que quer tomar terra dos outros sem merecer. Entramos no campo da política, que afinal de contas nós estamos vivendo um momento de convulsão social, de polarização social em torno da política, que não podemos nos excluir de falar sobre ela. Nós não podemos ser partidários, mas não podemos dizer que não existe. Precisamos mostrar o que é que os Espíritos nos mostram, para que nós, com o nosso senso moral, possamos discernir entre o bem e o mal, entre o que é verdadeiro e o que é impostura, entre o que é necessário e o que é desnecessário. Então, em Mateus capítulo 10, versículo 16, de qualquer Bíblia que vocês tenham, nos Evangelhos de Mateus, está lá: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como a serpente, mas simples como as pombas. Essa prudência exige o que de nós? Raciocínio. Não ser Maria vai com as outras, analisar os pormenores, investigar a vida de quem nós colocamos no poder, para não sermos levados ao sofisma, a sermos ludibriados mais uma vez, como vem acontecendo há séculos. Então, qual é o papel do espírita na política? Aqui é onde entra a questão. Agir como uma ponte, instrumento da paz. Mas, Sérgio, no Brasil não se pode falar em paz. Tudo que você diz, se for contrário a quem está contrário a você, vira motivo de guerra. Mesmo assim, precisamos nos portar como pacificadores, não entrar em contendas desnecessárias, não ficar instigando o ódio, a raiva daqueles que já absorveram no seu córtex cerebral a ideia fixa de que a minha verdade é a verdade que deve imperar. Não entrar em contendas é o recomendado. Não atrapalhar se não puder contribuir. Mostrar a verdade, mas sem atacar. Mas fulano, e aquele aspecto ali que aconteceu tal ano, tal época, e aquele desvio de verba por lá de bilhões, será que isso é certo? Será que isso não é contra os bons costumes, a moral? Não é contra a lei? Nesse molde, orar pelos homens públicos, não fazemos isso, né, gente? Orar pelos homens públicos e eleitores equivocados. Abster-se de replicar coisas que denigrem imagens. Aí essa questão da imagem denegrida vem uma instrução de São Luís, que está no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, item 21. Perguntado a São Luís,
Olha, São Luís, me diz uma coisa, é permitido repreender as pessoas? O que São Luís diz? Haverá casos em que é útil revelar o mal dos outros? Ele responde, se as imperfeições de alguém prejudicam apenas essa pessoa, se ela, não podemos então entrar nessa vibe, nessa linha de pensamento, mas se essas coisas que a pessoa faz podem prejudicar as coletividades, então é preferível mostrarmos o que está acontecendo de podre para ressaltar o interesse da maioria. Ah, mas eu sei que um candidato popular ele foi envolvido num escândalo de banheiro, 200 milhões na época. Mas se você sabe desse fator, sem ferir os brilhos de ninguém, mostre. Mas fulano, você se recorda que político tal esteve envolvido em escândalos tais, que foram abafados pela justiça, mas que na verdade existiram? Por aí, sabe, sem bater de frente, porque nós sabemos que batendo de frente, o muro é pesado. Então, Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, o nosso famoso Bezerra de Menezes, ou Vovô Bezerra, muito conhecido no mundo dos espíritos, nos disse o seguinte, ressaltando que ele também já foi político pelo Rio de Janeiro, em sua época. Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos. Não é o meu bem, vou entrar para a política para poder enriquecer, encher meus bolsos, ter conta nas Ilhas Caimãs, ter um Porsche na minha garagem, comer caviar enquanto os iguais passam fome e necessidade. Percebem isso? Ou será que não percebem? Política é para criar o bem de todos. Adotar sistemáticas, ações, legislações que beneficiem todos na medida do possível. É nesse princípio que nos firmaremos. Dando um salto aqui agora para a questão da missão espiritual do Brasil, o que é ou qual é o papel do Brasil nesse momento atual, em que há essa grande guerra espiritual, não é uma guerra política que estamos falando, não é um jogo de futebol de Ceará e Fortaleza, Flamengo e Fluminense, Alemanha e Brasil. É uma batalha espiritual prevista há muito tempo. Quando chegam os Espíritos dizendo, eis que estão chegados os tempos. Está acontecendo agora, nem amanhã não. E notem-se que a doutrina espírita foi lançada o quê? Há mais de 160 anos. E eles diziam lá atrás, chegou o tempo, gente, que as coisas vão acontecer. 1938, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, eis que o nosso irmão Humberto de Campos Veras, que desencarnou em 1934, ou seja, 4 anos depois de desencarnado, ele faz uma verdadeira reportagem espiritual através de Chico Xavier. Não havia outro médium na época tão potente para isso, ou tão consciencioso para isso. E essa reportagem trazia um histórico de toda a epopeia de um pouco antes do Brasil ser descoberto. Todas as fases: colonização, escravização, império, primeiro império, segundo império, república. Uma verdadeira cena histórica. E o que é que esse livro nos fala? Olha só o que ele falava em 1938, a pátria do Evangelho. O próprio nome do livro diz Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva, quando? Com a instalação da República, que muitos falam foi um golpe militar. Mas às vezes, se vocês pegarem o livro dos Espíritos, verão que às vezes Deus se vale da imperfeição dos homens para instalar as suas obras, para fazer reinar as suas leis. Então, o que está dito aqui? Agora, com a sua maioridade coletiva atingida,
profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Ou seja, a partir dali nós recebemos o quê? Não só a nossa carta de direção. Antigamente não era assim, com 18 anos você não podia dirigir, né? Só com 21, mas hoje com 18. Você recebeu a carta de direção do seu carro, você está por conta para decidir qual rua vai entrar, qual velocidade vai usar, qual lei você vai respeitar ou infringir. Foi isso que eles disseram lá em 1938. República, o Brasil agora passou a ser responsável. Se virem, vocês estão com a bola. As pátrias têm igualmente direito a mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Ou seja, nós temos capacidade, ou passamos a ter a capacidade de nos orientar como um povo, como uma nação. Acompanharemos isso eles, os espíritos gestores do Brasil. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mãos cheias. Ou seja, nós recebemos o que nenhuma pátria talvez tenha recebido, no mundo inteiro. O Brasil e as sementes do Evangelho foram jorradas a mãos cheias, a fim de que o seu povo generoso e fraternal possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em o livro de ouro dos progressos do mundo. Olha aqui o começo da nossa missão. A nossa responsabilidade, livro de ouro do progresso dos mundos. Isso está no capítulo A República, desse mesmo livro. A nova revelação não é dada para que se opere a conversão compulsória de César, ou seja, do mundo, do poder, do império dos seres humanos, da materialidade às coisas de Deus, mas para que César esclareça o seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrestre. Ou seja, não é a sangue e fogo que nós vamos convencer quem deseja o poder do mando, quem deseja egoicamente mandar nas nações e deixar todo mundo no mesmo nível de pobreza e submissão. É através do Evangelho. Ah, Sérgio, mas isso aí é através dos pastores, dos padres, dos pais de santo, dos oradores espíritas? Não, é de cada um de nós. Cada elemento que está aqui ouvindo, e ali também na internet, depende de nós, como é aquela musiquinha que se cantava. Todas as possibilidades e energias são, por Ismael, aproveitadas para o bem comum e para a tarefa de todos os trabalhadores, esclarecendo. Ismael é o governador espiritual do Brasil. E é por isso que todos os grupos sinceros do Espiritismo no país têm as suas águas fluidificadas, não é isso? A aguinha ali fluidificada, a terapêutica do magnetismo espiritual, comumente chamado de paz, os elementos da homeopatia, a cura das obsessões, os auxílios gratuitos no serviço de assistência aos necessitados, o atendimento fraterno, dentro do mais alto espírito evangélico, dando-se de graça aquilo que recebeu como esmola do céu. Não se pode exigir aquilo que se deu ou se recebeu de graça. Esse é um dos papéis do Espiritismo. Mais ainda, nesta época de confusão e amargura é o que vivemos. Mundo cheio de guerras, Brasil dividido, irmãos contra irmãos. Quando com as mais justas razões se tem por toda parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições, os valores, dos que lutaram e sofreram no passado da humanidade. As medidas de repressão e segurança devem ser tomadas a bem da coletividade e das instituições, bem de todos, instituições de todos.
Quem é que desconhece a história, que não sabe que em 1964, ali nos anos 60, houve uma repressão, a tomada do Brasil a respeito do poder comunista / socialista, ideias materialistas que vinham contrapor e destruir todos os valores morais conquistados até então pela humanidade, a fim de que uma onda, ou seja, continuando a leitura, é preciso utilizar medidas de repressão e segurança, a bem da coletividade e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio, vocês sabem o que é morticínio, né? Genocídio, matança coletiva, não elimine o altar das esperanças da pátria. Como vocês gostariam de estar ouvindo outra coisa, né, gente? Dá um som danado, né? Mas é isso mesmo. O magnetismo da Terra está muito pesado. E muitos estão ainda dormindo. Que o capitalismo, não estamos falando de política, estamos falando de sociedade, estamos falando de meios sociais, estamos falando de relações humanas. O capitalismo, visando a tranquilidade coletiva, seja chamado ao debate. Você é produtor? Por que você tem tanto? Não pode distribuir um pouquinho dessa sua produção para quem não tem? Não pode repartir um pouco do pão que você ganha com quem não tem? É isso que se quer dizer. O problema do capitalismo não é o capital, as riquezas, o problema não é riqueza, são os seres humanos. Porque tem excesso de egoísmo, excesso de vaidade, excesso de orgulho. E esquecem os invisíveis. Aí onde entra a questão, mais uma vez, do Espiritismo. As entidades perturbadoras se aproveitam dos elementos mais acessíveis da natureza humana para fomentar a discórdia, o demasiado individualismo, a vaidade e a ambição, desunindo as fileiras que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande tarefa da educação dos espíritos, dentro do amor, mais uma pilastra aqui, e humildade. Pilastra de Jesus, da doutrina de Jesus, pilastra do Espiritismo. Caridade, humildade. Mais uma vez, o Brasil está cheio de ideologias novas. Quem de vocês não assiste todo dia a televisão e vê muita coisa maluca, que aparentemente era um valor, agora não é mais, tornou-se uma inverdade, e o que era uma inverdade agora passou a ser verdade absoluta? O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século XX, quando o livro foi ditado, né? Mas agora é que está cada vez mais surgindo ideologias novas. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação do Espírito. Mais uma vez, a educação do Espírito. Papel fundamental do Espiritismo, educar o Espírito. Todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que exprimam, por mais alevantadas que se afigurem, são perecíveis, transitórias. A política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas do direito, da força e da força do direito, até que o planeta possa atingir relativa perfeição. Outra missão do Brasil, contribuir para a relativa perfeição do mundo. Perfeição social com cultura generalizada. Parece muito sacal, dá sono, dá. Mas é um papel muito grande que nós temos na mão, responsabilidade imensa. E chegamos ao ano de 2022, onde comemoramos 200 anos da independência de Portugal. 165 anos de O Livro dos Espíritos e 133 anos desde a República. Se nós percebermos bem essa imagem, veremos o que? Jesus ao lado da nossa bandeira, que teve um lema baseado no seguinte princípio: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por meta.
Vem do francês, de Auguste Comte. Olha só que coisa bacana. Então isso aqui, meus irmãos, essa bandeira simboliza um projeto para o nosso país. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tem que partir de nós essa mudança, senão a coisa não acontece. Estamos nos deparando com a seguinte situação: quase todos os países da América Latina estão absorvidos pelo comunismo/socialismo. Quase todos. Nós somos um bastião de resistência. Como diz o nosso próprio hino, nosso florão da América, fulguras ao Brasil, florão da América, fulguras, ilumina, feito rosas, um buquê de rosas, toda a América, todo o mundo, porque és o coração do mundo. És a pátria em que Jesus transplantou a árvore da vida, da verdade e da justiça lá da Judéia e agora foi transmutada para cá. Então não aconteceu descobrimento ocasional, foi plano, foi projeto. Tudo foi programado. Pessoas desceram a reencarnação ou a encarnação para colocar esse projeto em pauta. Então todo aquele que se opuser a isso, como foi dito no Livro dos Espíritos, vai ser arrastado pela grande onda que está sobre nossas cabeças. Não percebeis a grande revolução que está sobre vossas cabeças? Evangelho segundo o Espiritismo. É a nova ordem mundial, o Evangelho. Contra isso aqui, supressão das liberdades, anarquia do direito, liberação das drogas, aborto, ideologia de gênero, destruição da família, opressão ao cristianismo, corrupção e crime, desordem e regresso. Lembra da nossa bandeira? Ordem e progresso. Ordem, lei, progresso, lei. Não tem como fugir. Se quiserem consultar as leis divinas, parte terceira, Livro dos Espíritos. Existem lá as leis que devemos nos orientar para nos darmos bem em todos os relacionamentos. Enfim, se estamos prestes a decidir, daqui a 26 dias, qual será o destino do Brasil, porque afinal de contas nós temos agora uma carta de autorização para dirigir, uma carta de condição, dada pelos Espíritos, já com a maioridade espiritual, já ali no começo do século XX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, precisamos estar atentos para quem está falando a verdade, auscultar, verificar o que é de passado daquela criatura ou daquelas criaturas. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então é preciso observar que tipo de frutos. As pessoas que plantam as suas ideias, lançam para nós. Na dúvida, te abstém. Te abstém. Mais vale, conselho de Kardec, aliás, de Erasto, mais vale rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Oh, mas fulano é tão bom, fulano se apresenta no palanque de tal maneira, tão escorreita, fala tanta coisa boa, que eu gosto de ouvir. Lança 10 verdades, mas aí no meio da história dessa criatura tem uma mentira. Cuidado. Cuidado. Lembremos das pilastras de Jesus: verdade, justiça, caridade e amor. Por fim, vamos recitar a primeira epístola de João aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 4. Não deis fé a qualquer espírito, mas examinais se os espíritos são de Deus, porque muitos se levantaram no mundo. Lhes agradeço de coração por terem, apesar de dormido muito, chegado até o final. Quem quiser falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, só temos aí 2 minutinhos, eu acho que é melhor evitar, para não haver transtorno, afinal de contas o passe vai começar. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento
Quem se sentir bem à vontade vai sentar-se confortavelmente em sua cadeira. Quem quiser manter os olhos abertos, mantém, para mentalizar essas imagens que são passadas. Quem desejar fechar seus olhos, seja bem-vindo. Deus Pai Todo-Poderoso, Supremo Criador, que seja feita a vossa vontade e nunca a nossa. Que prevaleça neste mundo, como em qualquer parte do universo, o império das vossas leis e não das nossas ideias. Fortalecei, Senhor, todos aqueles de boa fé e boa vontade que se obstinam na manutenção, da implantação da vossa vontade e do vosso projeto para com este imenso país-continente chamado Brasil. Que os bons amigos espirituais possam nos inspirar cada vez mais a sermos justos, honestos, bondosos, caridosos, misericordiosos, bons. Inspira-nos, Senhor, com muita lucidez, a discernir o que é melhor para o nosso país, para o nosso povo, para a nossa coletividade. Nos mostra, Pai, ainda que seja durante o sono, que é o momento, Senhor, em que nós nos liberamos do corpo físico para ter com os nossos que nos querem bem. Que tenhamos saudáveis encontros com a verdade, com a luminosidade e com o vosso amor. Que tua paz permaneça conosco e possa nos acompanhar em retorno aos nossos lares, em segurança e em equilíbrio, hoje, amanhã e sempre. Assim seja.